Muito bem, queridos, muito bom dia a todos, graça e paz, uma ótima semana para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da Madrugada com Deus. Hoje, 7 de abril, estamos em mais uma jornada da Madrugada com Deus e é uma alegria, é sempre uma satisfação, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que hoje eu tive dificuldade para levantar, irmãos, o sono estava me vencendo, foi um dia muito cansativo. Mas eu falei, eu preciso ter o compromisso hoje. E aqui estamos nós. Sejam muito, mas muito, muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu quero convidar a minha irmã em Cristo para estar em oração nesse momento. Cadê? Ela estava aqui. Onde foi parar? Cadê Judete? Judete, aqui. Irmã Judete, bom dia, irmã Judete. Abra seu áudio aí, por gentileza. Bom dia, bom dia. Como está, irmã Judete? Agora estou bem, graças a Deus. A senhora fala de onde mesmo? Itaquara, é? Vitória da conquista. Ô, Vitória da Conquista. Que Itaquara eles amam, rapaz. Deus abençoe você, irmã Judete. Fica na paz, viu? É uma alegria tê-la aqui conosco. Eu quero convidar a senhora para nos apresentar a Deus nesse momento. Ore conosco, iniciando a nossa jornada, meu irmão. Pode ser? Amém. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós se encontramos aqui agora na tua santa presença para representar esse culto maravilhoso na presença do Senhor, em tuas santas mãos. O Senhor usa cada um que for falar, que for orar, que o Senhor esteja presente na vida de cada um, Senhor. O Senhor nos usa a nós para ouvir, praticar, levar, pela honra e glória do poder do Espírito Santo. Peço cada um, toma cada um tuas santas mãos, nos dê sabedoria e entendimento da tua santa palavra. Te peço, te agradeço em teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Judete. E Deus continue abençoando todos os nossos Amém. irmãos aí de Vitória da Conquista. Amém. Vamos louvar esse Deus juntos, cantar da nossa esperança. Enquanto Jesus não vem, vamos continuar trabalhando, né? Está perto, falta muito pouco, não sabemos quanto, mas está perto. Enquanto ele não vem, vamos louvar o nosso Deus, vamos trabalhar para o nosso Deus. Enquanto ele não vem, é o que nós vamos cantar agora. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bendito seja o nome do Senhor. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto
de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Que coisa linda, né? Que canção inspiradora, motivadora, enche o meu, não sei o seu, mas o meu coração vibra com essa esperança maravilhosa. Enquanto Ele não vem, vamos ficar esperando, mas esperando, trabalhando, né? Trabalhando para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, querido, que essa esperança nunca, nunca se apague do seu coração, do nosso coração. Porque aquele que vem virá e não vai tardar. Muito bem, queridos, vamos convidar alguns amigos, alguns irmãos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui o meu irmão Pedro. Irmão Pedro, muito bom dia. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, irmão Pedro. Como está a sua pessoa? Está bem? Irmão Pedro, está me ouvindo? Fechou o áudio, foi? Abra aí de novo. Precisa abrir o áudio, irmão Pedro. Isso. Pronto, aberto agora.
Está tudo bem com o senhor? Graças a Deus, irmão. Melhor que mereço. Estou ao lado aqui da minha esposa linda, maravilhosa. Muito Tá tudo bem. bem. Recebi o seu novo contato, viu? Vou adicionar o senhor no grupo da madrugada, tá bom? Ok. Quero convidar a minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, irmã Lúcia. Abra seu áudio. Bom dia, irmão. Bom dia, irmã Lúcia. Como estás? Tudo bem? Na medida do possível, bem, graças a Deus. Deus seja louvado por isso. Quero convidar meu irmão Márcio Azevedo, para estar conosco também em oração nesse momento. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Oi, Márcio. Que Márcio. bom ver o Márcio. Bom tê-lo aqui mais Estamos uma vez, juntos. meu irmão. Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. Amém, amém. Muito bem, queridos, vocês estão convidados a orar nesse momento. Irmão Pedro, apresente o nosso clamor pelo batismo da chuva serôdia, o Ok. derramamento da chuva serôdia para a Igreja de Deus, de um modo geral. A irmã Lúcia, a irmã Lúcia lá a hora estará Luiz orando, Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães estará orando pelos pedidos do varal. E o nosso irmão Márcio intercede, Márcio, pelos nossos irmãos que estão enfermos, tá bom? Apresente esse clamor, nosso Deus. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom, irmãos? Começa por irmão Pedro, depois irmã Lúcia, depois irmão Márcio. Ok. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso glorioso Pai Celestial. Aqui estamos, Senhor, prostrados nesta silenciosa madrugada, elevando nossos pensamentos numa prece ao teu trono de graça. amém. Pai Santo, contempla-nos com teu olhar de graça, de misericórdia, de amor. Ilumina-nos a todos, Senhor, teus filhos que aqui clamamos, buscando o poder dos céus para fazer a tua vontade. Que o teu querer se cumpra em nossa vida, Senhor. Ilumina-nos com o Espírito Santo, a chuva serôdia, para que sejamos envolvidos com o poder dos céus, para que teu nome seja honrado. Que a mensagem que pesa sobre nós, a última mensagem de advertência ao mundo, teme a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é hora do seu juízo. Essa mensagem, Senhor, é responsabilidade da tua igreja e como parte dela que estamos clamando, ó Deus, capacita-nos para que esta mensagem alcance corações sinceros e tua igreja cresça para honrar o teu nome, para ser a luz, ser o sal, ser uma bênção que o Senhor espera. De cada um de nós. Abençoa-nos, dá-nos o que buscamos para honrar a tua causa. Nós te rogamos, Cristo. Amém, Senhor. Amém. O irmão fez. Nós estamos aqui em poder do Espírito Santo. Batendo nesse. Amém, Senhor. Pai, sabe que estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo. E as enfermidades vêm de todas as formas, de todas as maneiras, doença desconhecida para nós, coisas que jamais imaginaríamos que teria e acontece com o teu povo. Mas neste momento, Senhor, estamos aqui clamando. Derrama sobre nós, Senhor, Espírito Santo. Nos dê saúde, Pai. Sê, Senhor, cada filho teu do varal, que clama por saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física. Pois a tua palavra diz, Senhor, que tu sustenta os fracos e levanta os caídos. Então nos ajude, nos dá poder dos céus. Nos ensina, Senhor, a viver de conformidade está escrito. Como o irmão Pedro falou, temer a Deus e dar-lhe glória. Porque nós devemos também, Senhor, através da saúde que tu nos aconselha através
do Espírito de profecia que nós possamos cumprir em nossa vida, para que as doenças tardem mais a vir até nós. Mas nos dá força e poder, porque nós não conseguimos. Mas neste momento, aqueles que estão enfermos, que pediu por enfermidade, que pediu por emprego, que pediu pelos seus filhos que estão longe, que pediu todos os pedidos que estão no varal, que tu atenda conforme a tua vontade, Amém, Jesus. conforme a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Ó maravilhoso Deus e poderoso Pai, em concordância com a oração dos teus filhos, Pai. Aqui nos encontramos, Deus, humildemente diante de Ti, na presença, Senhor, da pessoa maravilhosa do Espírito Santo que está entre nós. Muito obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. E nesse exato momento, Senhor, queremos colocar os enfermos espirituais, que é uma enfermidade, Pai, muito pior do que a enfermidade física. Quando o Senhor, Pai, teve aquele encontro, na verdade, quando aquele aleijado que foi descido ao telhado, Senhor, e diante de Ti, Pai, a primeira palavra que o Senhor disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. O Senhor interessa muito, Pai, nos curar, em primeiro lugar, espiritualmente, Deus. A cura física, Pai, é uma consequência, Senhor. Pai, então pedimos, Deus, que o Senhor nos cure, Deus. Cure o teu povo. Cure, Pai, a tua igreja. Cura, Senhor, a tua igreja visível e invisível também, Senhor. Restaura, Deus. Cura-nos espiritualmente, Pai. Precisamos, Pai, desta cura. Precisamos, Pai, curar os nossos defeitos de caráter. Nós precisamos curar, Pai, a nossa alma. E só o Senhor tem um poder para isto, Senhor. Restaura o teu povo, Pai. Restaure a tua igreja, Senhor. Nos entregamos em tuas mãos, Pai, para que seja feita a sua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, porque os teus olhos estão fixos sobre este lugar. Foi o Senhor que prometeu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É desejo do Senhor, Pai, nos curar, nos sarar. Portanto, Pai, clamamos, cura-nos, Deus. Cura-nos dessa lepra, desse pecado miserável, Senhor, que tenazmente, Senhor, tem nos assediado, tem nos perseguido, Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Permanece com o teu povo. É a nossa oração e a fazemos por Jesus. Amém. 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 Obrigado, meus queridos irmãos, irmão Pedro, irmã Lúcia, meu irmão Márcio Azevedo. Que a graça do nosso Deus repouse sobre cada um de vocês e a sua família. Deus o abençoe ricamente. Muito bem, queridos, vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos para juntos apresentar o seu clamor e interceder, ok? Muito bem, retornamos, estamos juntos outra vez. Espero que você tenha aí aproveitado esses 10 minutos com o seu parceiro de oração. E estamos juntos para continuar o nosso estudo do Reavivados com sua palavra, e nós estamos debruçados no livro do Apocalipse. Pastor Robson, muito bom dia, homem de Deus. Então, bom dia para esse povo aí, amigo. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Amém. Estamos juntos aí. Amém, pastor. Tá por casa mesmo ou ainda está viajando? Não, estou na roça, estou em casa, estamos aqui. Trouxe Dona Raimunda para cá, está aqui comigo, querendo ir embora. Eu digo, só vai quando eu quiser agora, vai ficar comigo aqui. A Raimunda está por aqui, mas essa semana eu devo ir. Semana eu devo ir a Camaçari levá-la em casa. Pronto. Mas essa semana até a outra estaremos levando mamãe aí. Mas estamos aqui. Orem por nós aqui, que aqui tá quente, hein? Está quente e seco. Ora aí para que chova no sertão, que a gente está aqui numa luta tremenda. O Mas outono estamos chegou, aqui, estamos o outono na batalha. chegou,
O outono chegou, mas ainda está muito É, quente, está muito sem quente. chuva, chegou sem chuva, né? Sem chuva. É, é, eu lembrando aqui, Mário, eu queria perguntar à irmã Darcy, cadê Marlene? Não estou sentindo a falta de Marlene por aqui. Verdade. Mandaci, bom dia. Por onde anda a Bom Marlene? dia. A Marlene está com o celular ruim. Eu falei para ela, para de ser mesquinha, compre outro celular. Então, também acho, irmã. Também Mas acho. ela está bem, ela está conosco, Graças graças a de Deus, Deus. que bom, Graças a Deus. Obrigado pela informação, irmã Darcy. que bom. Estou vendo aqui que Dorinha está por aqui de novo. Dorinha está Dora, voltando aí, ó, Dora tá? tá Tô gostando, voltando. Dorinha. Isso. Dora tá pegando o ritmo novamente aqui conosco na madrugada com Deus. Bem, queridos, pastor, nós Muito estamos bem. estudando o livro do Apocalipse e hoje nós nos deparamos com duas bestas, dois personagens aqui, uma que surge do mar, Exato. Apocalipse 13 e Apocalipse 13, que tem as duas bestas, né? A besta do mar e a besta da terra. Quem são esses dois animais? Ela está em conexão com Daniel, né? Capítulo 7, se eu não estou enganado. É, talvez a gente, esse capítulo talvez seja um dos mais que a gente teve mais conhecimento, assim, porque, de certa forma, isso aqui na Idade Média, né, a identificação dessas figuras aqui, ela já vem de muito tempo. O pessoal já conhece que nas visões de Daniel também o mar estava agitado, né? E Daniel viu as bestas subirem do mar também, né? Então aqui, de certa forma, a gente já conhece os simbolismos também, são mais simples, né? Os animais representam reinos, o mar é símbolo de multidão, povos de nação, né? A terra é símbolo de lugar que não é habitado. Então, alguns símbolos aqui já são bem mais conhecidos do que talvez os outros que nós passamos aí no livro do Apocalipse. Então, nós temos aqui a apresentação dessas duas bestas, e no livro O Grande Conflito, que foi o livro do ano passado, né? Nós temos aí também o esclarecimento a respeito desses dois poderes que surgiriam aí. Então, nós temos primeiro aí a besta que emerge do mar, que é um poder, lembrando sempre que os animais aí eles simbolizam reinos, né? Assim como os chifres também podem representar reis ou reinos, né? Os animais representam reinos. É interessante que, geralmente, os animais, quando eles aparecem aí, são reinos, no caso aí dos animais que se opõem, né, ao povo de Deus, e inicialmente aí você tem essas figuras, né? Assim como lá, lembrando que essa palavra besta, né, aqui no sertão, geralmente o pessoal chama de besta uma burra, né, uma mula, uma égua, e o pessoal chama de besta, né? Às vezes, mas a besta aqui ela aparece porque é um animal diferente. Veja que quando o profeta ele consegue identificar o animal, ele menciona, né? Daniel diz assim: eu vi um leão com quatro asas, né? Eu vi um leopardo com quatro cabeças, eu vi um urso, né, com três costelas na boca. Então ele consegue identificar o animal. Ele olha para o animal e ele vê a aparência. Ele parece um leão, parece um leopardo. Ele sabe que não é porque ele tem algumas características que o bicho não tem, mas ele identifica. Entretanto, quando ele fala que eu vi um animal espantoso, é uma besta, por quê? Porque ele olha para o animal e não consegue identificar que é aquilo. É um bicho que ele não viu, é um bicho diferente, é um animal que tem uma aparência horrenda, né, e tal. Mas são animais que representam reinos. E esse reino que é mencionado aqui, esse poder, é um poder diferente dos outros. E é interessante porque ele diz que ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, né? 10 chifres e 7 cabeças. Então ele nunca tinha visto um bicho com 10 chifres e 7 cabeças, eu também nunca vi, né? Não sei se alguém já viu, mas eu nunca vi bicho de 7 cabeças nem de 10 chifres, né? Por isso que é Me- uma besta. É Então melhor não aparece ver, esse viu, animal pastor? aí. É melhor não ver, viu, pastor? É melhor não ver, é verdade. É melhor não ver. E é interessante porque depois nós vamos no
no avançar, descobrindo que os 10 chifres representam 10 reinos, né, que resultariam, né, do esfacelamento desse reino inicial. Né? As 7 cabeças depois são identificadas como 7 montes, onde está sediado o centro do poder desse animal. Né? E aí, ao longo da história, né, quem é identificado como sendo essa besta que surgiu do mar, esse poder que surgiu, né, do meio, né, de uma multidão, de um lugar povoado, de um lugar densamente habitado. Então, tem sido identificado como Roma. Né? Então, Roma, e aqui agora nós vamos entrar, que a Roma ela tem 2 fases, vocês estão lembrados disso. A Roma tem a fase civil, né, pagã, e tem a fase papal. Né? Tem a fase papal. E é interessante porque você vê aqui que esta besta era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E recebeu o poder do dragão. O dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essas características aqui, elas são usadas aí pelos reformadores para identificar este poder da primeira besta, a besta que surge do mar, como sendo o poder papal. Primeiro, aqui fala que ela tem boca de leão, lembrando quem é leão. Quem lembra quem era leão? Quem é o leão na visão de... Lembre que Daniel e Apocalipse estão conectados, né? Você não pode uma coisa sem a outra, você tem que lembrar dos dois. Então, na visão de Daniel, quem é o leão? A primeira besta que surge lá na visão de Daniel representa a Babilônia. Né? Babilônia é o leão. Depois você tem o urso, que representa a Medopérsia. E depois você tem o leopardo, que é um símbolo da Grécia, no caso, na ordem dos poderes que foram se levantando. E essa besta, esse poder, ele tem boca de leão, ele tem... era semelhante a leopardo, pés de urso e boca de leão, ou seja, é porque esse poder ele foi, né, assimilando características e crenças e costumes dos outros reinos. Né? Ele foi puxando para si, né, estas coisas. Então, você vai encontrar dentro da crença, não é? Aí, elementos que vieram de Babilônia, não é? Que vieram da Medopérsia, que vieram da Grécia. A influência grega é muito forte dentro do cristianismo hoje por conta disso, né? Os pensamentos, as ideias, por exemplo, a questão da separação da alma, a questão, né, dessa dicotomia entre alma e espírito, entre corpo e espírito, achando que uma coisa vive sem a outra. Então, isso é pensamento, crença grega. Então, nós temos aí esses elementos que identificam. Uma outra coisa é que, depois do último império, qual foi o último império mundial? O último império mundial é Roma, que está prefigurada lá como esse animal espantoso, o dragão lá, né? O dragão lá simboliza o Império Romano, que é esse que chega, né? Que vem esmiuçando tudo. E é interessante porque esse poder ele tem um período de domínio, né? E esse poder, diz aqui, que esse dragão ele daria o poder para esta última besta, a besta que surge do mar, e também o seu trono e grande autoridade. Então, quem é que, no esquema do poder, né? Qual foi o grande império que surgiu depois de Roma? Depois de Roma não existe nenhum outro grande império. Né? Roma é o último dos grandes impérios, ok? Então, quando Roma é esfacelada pelas tribos bárbaras, lembrando que Roma ela não sofre a conquista por outro império, né? Porque Babilônia foi o primeiro, foi conquistada pela Medopérsia. A Medopérsia é o segundo, é conquistada pela Grécia. Aí a Grécia é o terceiro, é conquistada por Roma. Mas Roma não é conquistada por nenhum outro grande império. Roma sofreu uma implosão, né? As tribos bárbaras que viviam no seu território é que dividiram o império em 10 reinos diferentes. Mas surgiu um reino diferente nesse período aí. No final do Império Romano, começa a surgir um outro poder. Que poder é esse? Não era um poder bélico, não era um poder civil, não era um grande império, mas começa a surgir um poder, não é, que
recebe poder do poder civil, ele recebe autoridade de Roma, né? E há um decreto chamado Decreto de Justiniano, né? O Decreto de Justiniano, que aqueles que conhecem a profecia sabem, de 538, onde o imperador ele torna o bispo da Igreja de Roma o cabeça das igrejas do Império, né? Cabeça das igrejas cristãs. E a partir dali começa o período da supremacia papal, quando o bispo de Roma começa a se sobressair dos demais líderes religiosos, né? E a igreja, ela se une ao Estado, você sabe, né, com a pretensa ou a professa conversão de Constantino, né, a igreja que era perseguida pelo Império passa a se tornar a igreja do Império, a religião do Império, e começa a receber as benesses do Império, né? Então aí agora ela começa a desfrutar de um relacionamento de aproximação, de parceria com o poder civil, e usa o poder civil para impor, inclusive, a sua própria vontade. E aí começa esse período, onde nós temos o período de perseguição de 1260 anos, vocês conhecem da supremacia papal. Então, essa primeira besta, ela tem se identificado exatamente como sendo o poder papal, que ele, usando do poder do Estado, começa a impor sua vontade e se sobressai realmente, inclusive até sobre os próprios monarcas, né? Nós temos os registros da história em que os reis se submetiam aos papas, né? E eles exerceram uma influência muito grande, né, nos governos e nas nações. É só olhar a história da Reforma e você vai ver o que acontecia ali, né, na história da Reforma, como os monarcas estavam ali oprimidos pelo poder religioso, né? Então, muitos desses monarcas ajudaram a Reforma, não foi tanto por uma questão religiosa, mas para também se libertar do poder que a igreja já exercia sobre os governos, né? Então, aproveitaram a oportunidade para poder quebrar esse poder. E aí, nós temos aqui, não é, dizendo que este poder ia buscar adoração para si, né? E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Tivemos esse tempo na história. Só é estudar a história do cristianismo aí que você vai ver, né, que reis foram humilhados pelos bispos, pelos religiosos, né, que tinham que se submeter, né? Quando eles colocavam um país em interdito, né, o povo era proibido de negociar com aquele país sob a pena da maldição. Então a coisa era séria, não era um negócio simples, não. Ok? E buscaram adoração, né? Vejam, alguns de nós aqui, que somos mais, eu já estou no meio dos idosos, né? Alcançamos o tempo em que o Papa era levado no andor, né? Lá no Vaticano, ele era conduzido, né, nos ombros, né, em cima do trono, né? Irmão Pedro quer falar aí? Deixa o irmão Pedro falar. Então, ocupava o trono, diz que ele ocupa o trono de Pedro, né? Pedro nunca teve trono, mas o povo diz que ele ocupa o trono de Pedro. E aí, os papas, eles eram, né, eu lembro, eu estava vivo já quando o Papa veio no Brasil, né? E eu me lembro como é que foi o movimento em Salvador, e muitos de vocês se lembram que alguns aqui estão também dessa fase aí, né? Como é que era quando chegava nos países, como é que acontecia a badalação. Até hoje ainda é, mas não, já foi bem mais do que... Eu lembro que foi festa de vários estados do Brasil por onde passava, né? E o povo aclamando na rua. Eu lembro que foi, quem veio primeiro aqui foi João Paulo, né? João Paulo I, parece, mas João Paulo II, né? João Paulo II, né? E eu ainda me lembro da música, né? A bênção João de Deus, e o povo era aquela coisa toda, e o povo enchia as ruas, e era assim. Então, aqui tem sido identificada essa primeira besta aqui como o poder papal. Veja, não se refere a um papa específico, mas ao poder que ele representa. Diga, irmão Pedro. Poder religioso. Eu quero me referir aos tribunais da Inquisição criada por esse poder, né? Sim. Terrível. A noite de São Bartolomeu foi a maior covardia que esse poder fez. Matou milhares de pessoas, os huguenotes, todos identificados como protestantes eram perseguidos, torturados e mortos. Né, foram perseguidos foi uma também. terrível carnificina. Quando o Papa recebeu o recado de que a matança tinha começado,
ele mandou dobrar os sinos de todas as igrejas, né? Foi algo assim Comemorando, né? comemorando essa crueldade. Eu não sei como é que eu me sentiria, posso falar só confidencialmente aqui para nós, se eu fosse um católico, como é que eu ia reagir a uma informação dessa, meu Deus? Saber que a minha igreja cometeu esses crimes, esse assassinato todo, matou crianças, idosos, mulheres, covardemente, era arrancada de suas casas para serem despedaçadas, em nome de Deus. É terrível essa página negra desse período Isso, E o isso sem motivo, lembrar e o das motivo, torturas, né? Porque e o motivo, muitos líderes naquela época que discordavam da igreja eram torturados para renunciar à sua fé, né? E quando não, eles eram mortos, né? Sem falar os que foram para a fogueira. Nós temos ali, em Lima em Lima e em alguns outros países tem os museus que eles chamam museus da Inquisição, né? Onde até isso, hoje é preservado lá os aparelhos que eram usados para torturar e matar pessoas por causa da sua fé. Então foi uma página negra da história, inclusive reconhecida, né, pelo Papa, onde alguns países ele pediu perdão publicamente, né, ao que a igreja fez ali naquele país. E alguns povos foram praticamente dizimados pela igreja quando não se submetiam, né, à autoridade da igreja. Então esse é o período da, da primeira besta. Essa é a primeira besta, né? Mas nós temos uma segunda. Aqui diz que esta besta sofreu uma ferida, não é? Mas depois ela recuperaria, não é? Esse poder, né? E nós sabemos que houve, né, na Revolução Francesa, né, ali no final, em 1798, esse poder que exerceu aí essa tirania, ele acabou perdendo, né, esse poder por ocasião da prisão do Papa, né? E depois ele começaria um processo de recuperação, que está nesse processo de recuperação a partir de 1929, né? Quando foi lhe devolvido aí o poder temporal e as terras que lhe pertencem, até hoje pertence, e esse poder está em recuperação, ok? Mas surge depois aqui uma segunda besta, uma besta que emerge da terra, né? Então, a besta que emerge da terra, ela, lógico, o mar, lugar de povos, multidões, nações densamente povoado. Terra já era o contrário, era um lugar desabitado. Então, esse poder ele surgiria num lugar que não era um lugar, não foi na Europa, né? Não foi no lugar, na parte do mundo que estava habitada. Mas a besta que surge da terra, ela surge de um lugar que era um lugar não habitado ainda, ou pouco habitado. E ele tem sido identificado, este poder, como sendo os Estados Unidos da América, não é? Porque aqui diz assim, olha, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha que coisa interessante aqui, essa característica da segunda besta, né? Cordeiro, nós sabemos, na Bíblia o cordeiro é símbolo de quê? É símbolo de Cristo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aqui diz que esse poder, ele tinha 2 chifres e parecia com cordeiro. Parecia com cordeiro. Então ele começa falando como cordeiro. Ou ele começa aparecendo cordeiro, mas aqui diz depois que ele fala como dragão. Olha que contrassenso, né? Porque o cordeiro é símbolo de Jesus, mas o dragão é símbolo de Satanás, não é? Então, esse poder, ele começa inicialmente sendo o poder de Deus, né? Ele começa como cordeiro, ao lado do Senhor, né? Que esse era o propósito, porque vocês sabem que a América ela surgiu exatamente do desejo dos pais peregrinos de fundar um país onde não houvesse rei e uma igreja onde não houvesse papa, né? Um país sem rei e uma igreja sem papa, onde cada um pudesse adorar a Deus de acordo com os ditames da sua própria consciência, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Por isso que até hoje ainda a América é conhecida como o país da liberdade. Né? Estamos aí nessa batalha política. Né? Vocês viram aí, acompanharam a eleição do Donald Trump aí, né? E aí é o país da liberdade, onde as pessoas são livres para falar o que elas querem, para quem no que elas quiserem,
para fazer o que elas quiserem, claro, observada devidamente as leis, né? Mas é um país onde há liberdade religiosa e ainda há liberdade religiosa, ainda há, não é? Então, este poder, ele surge nessa terra que ainda não era densamente povoada, né? Então, os pais fugindo da perseguição romana, olha aí, foi assim que nasceu a América, né? Os pais fugindo da perseguição romana na Europa, eles vieram para a América, para aqui fundar uma nova nação, onde as pessoas pudessem adorar a Deus de acordo com a sua consciência, ok? Onde pudessem ter leis de liberdade, não viverem oprimidos pela realeza, não é? E assim fundaram a América, né? Os Estados Unidos da América. Mas esse poder diz aqui que ele vai exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença e vai fazer com que os habitantes da terra adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então aqui nós temos uma profecia a se cumprir. Uma profecia a se cumprir. Vai haver um momento na história, de acordo com esta profecia de Apocalipse 13, em que os Estados Unidos da América se unirão ao poder romano, poder papal, para impor leis que levarão as pessoas a adorarem o que eles querem. Isso aqui ainda não aconteceu. Nós estamos no processo, não é? Ainda não aconteceu. Mas essa reaproximação, porque durante muito tempo, a gente deve lembrar que durante muito tempo Roma e América não se uniam, né? A América é o berço do protestantismo, né? É um país protestante, né? Quer dizer, não é o protestantismo começou na Europa, na Alemanha, né? Na Boemia, mas a América é reconhecidamente um país protestante, né? Então, e eles, durante muito tempo, não tiveram relações de amizade com o Vaticano. Mas depois de Jimmy Carter, né, começou essa reaproximação. Já John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, né, porque não tinha, né, não tinha presidente católico nos Estados Unidos, né? Primeiro foi Kennedy, né? E depois disso foi havendo essa aproximação, e hoje o catolicismo é forte nos Estados Unidos, né? E vai haver esta união aí de poderes, né? Do poder religioso com o poder civil. E diz aqui que esses vão operar com grandes sinais, de maneira que fará fogo descer do céu à terra diante dos homens, vai seduzir os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela cuja ferida a espada, que foi ferida a espada e sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem dessa besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada uma certa marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí está a sabedoria, diz ele aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, o número é 666. Então nós temos aí a marca da besta, né, o nome da besta, o número da besta. Então essas imposições que acontecerão, né, elas terão lugar ainda no futuro. Cremos que no futuro breve, porque as coisas estão andando na direção, né, de haver uma união de poderes para impor uma religião mundial, um governo mundial. Isso aí é um movimento que já existe há algum tempo, né? Então, nós entendemos aqui Apocalipse 13. Primeira besta é o papado, né? Segunda besta, Estados Unidos da América. Em um dado momento, esses poderes se unirão. Haverá novamente a união de Estado com igreja, que é uma coisa que nunca deu certo, não funciona. Todas as vezes que se usa o poder do Estado para impor as coisas da igreja, nós temos aí uma imposição da vontade do homem sobre o homem, né? E aí perdemos a nossa liberdade para adorar a Deus de acordo com a nossa consciência. Então está chegando o tempo em que aqueles que discordam desta maioria que dominará
também sofrerá sanções. Aqui diz que serão feitas leis, né? Esta imagem da besta aqui são as leis que são feitas para levar o povo a adorar esse poder, a se submeter a este poder. E todos aqueles que não se submeterem a ele sofrerão as sanções. A coisa não começa matando, prendendo, torturando, não. Começa devagar. E ela vai Lembra do que ser. aconteceu na pandemia? Primeiro são as sanções. Você vai perder direitos, você não vai ter benefício, você vai sofrer algumas consequências, o preconceito do povo e tal, e depois eles vão tirando as coisas até chegar ao ponto de, já que você não se submete, já que você não quer ceder assim, então agora você vai ser preso, você vai perder o que tem, vão confiscar seus bens, depois você vai ser preso, vai ser torturado, e se você insistir, você será morto. Para quem não acredita, né, Pastor Robson, o senhor até citou bem aí, para quem não acredita que isso é possível, é só lembrar o que aconteceu com a pandemia. A pandemia foi a nível mundial, Exatamente. Ali foi um ensaio, né? um ensaio Ali foi um da ensaio das forma coisas como que podem exatamente acontecer que e que pode irão acontecer. acontecer, porque é profético, né? Se a Vai palavra de Deus acontecer. diz que vai ser assim, vai ser assim. Há muita coisa que as pessoas se espantaram que aconteceram durante aquele período, que as pessoas se espantaram, não é? Agora imagine, nós estamos falando de uma peste que aconteceu, que foi, de certa forma, já se passou, ainda a doença existe, mas o problema não foi a doença, né? Mas os propósitos que os homens tinham lá com ela. Agora imagine quando as pragas começarem a cair, né? Imagine, Imagine aí. imagine. E você descobrir quem é o responsável, por que é que a praga está caindo. E ele não quer mudar de atitude. E aí? A culpa vai cair para quem? O remanescente, Né? né? Então, queridos, exatamente. Aqueles que discordam, né? Que não se unem à maioria, né? Então, isso vai acontecer. E é interessante que é aquela história. Hoje todo mundo pede respeito à liberdade que deve ter mesmo. Tá? Todo mundo deve ter direito de adorar de acordo com a sua consciência, né? Mas quando as pessoas são oprimidas, quando elas começam a sofrer prejuízo por causa dos outros, aí eles começam a ficar com raiva, né? E aí eles querem eliminar aquele que é a causa do seu prejuízo, né? Então, é mais ou menos assim que a coisa vai acontecer. Mas aqui nós temos, então, o Apocalipse dando essa advertência, né? De que vai acontecer, tá certo? Então, se prepare, porque todos teremos que tomar uma posição. Né? Aqueles que permanecerem até o final, até esses dias, claro que muitos de nós talvez não estejamos mais aqui quando essas coisas acontecerem. Né? O tempo está passando e nossa vida vai se acabando, né? E muitos vão descansar no pó antes de chegar esse dia. Mas os que permanecerem até que Jesus volte, eles passarão por esse momento aí onde será imposto, né, a marca da besta, e eles terão que tomar a decisão. Vão permanecer leais à palavra de Deus ou aquilo que a igreja agora oficial? Lembre que nós estamos falando agora de um poder religioso, de união de igrejas, né, da grande Babilônia, que é essa confusão religiosa que a gente já vive. Babilônia já está aí, né? A gente já vive essa confusão religiosa, onde há muitas ideias e depois haverá um ponto comum, onde eles se unirão em torno de pontos comuns para impor essa vontade da maioria. Né? E a E nós vivemos igreja, num período aí, o povo fala é, muito de democracia, democracia é o governo do povo, o da maioria é quem decide. Só que nas questões religiosas não existe maioria, a maioria é Deus. Questão exatamente. religiosa, quem decide o certo e o errado, a verdade e a mentira, não é o voto da maioria, não é É o a voto dos palavra. governos, dos pastores, nem dos bispos, nem dos papas. Quem decide o certo e o errado, a verdade e a mentira, é o assim diz o Senhor. Não é? É O a assim diz o palavra. Senhor. É a palavra de Então, Deus. no final, é isso que vai estar aqui. Se nós vamos estar firmados na palavra do Senhor, ou se vamos ceder aquilo que os homens convencionaram, né? Dizendo que também é palavra do Senhor. Aí é que está o problema, né? Por isso que é importante a gente ter convicção e conhecimento da Escritura, porque aqueles que vão estar afirmando que essa é a verdade, eles também dirão que isso é palavra do Senhor. Ninguém vai dizer, não, isso aqui é a palavra do diabo e é a palavra de Deus, não. Por isso você precisa conhecer, estar fundamentado na palavra. E Jesus foi muito claro, né? O que ouve as minhas palavras e as pratica,
é o que está edificando sobre a rocha. E quando vierem os ventos, as tempestades, os rios, a tormenta, eles não cairão, porque estão firmados na rocha. Amém. Então nós precisamos Amém. nos firmar na rocha. Porque virão os ventos, as tempestades e os rios, combaterão a nossa casa. E se ela estiver firmada na areia, cairá. Mas se estiver firmada na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus, esse permanecerá para sempre. Amém. Amém. Então é E isso na- aí. Temos e na- aí as duas bestas aí, né? E nós já estamos Daqui uns vendo, né, dias, pastor, hoje em quem dia, viver, verá. verá. E nós estamos ouvindo aí todos os dias, praticamente já se fala dessa nova ordem mundial. A própria igreja romana já disse que não existe mais protestantismo, não é? Então eles estão trabalhando nesse sentido. E não vai demorar, não, Exato. pastor Lúcio, não vai demorar, não. As coisas estão aceleradas. Nós aqui não estamos apercebendo, mas tem muita coisa bem adiantada no que diz respeito a esse período profético. E é o último tempo mesmo, viu, irmãos? É tempo de nos mantermos fiéis ao Senhor, manter a nossa integridade no que assim diz o Senhor. Porque se assim diz o Senhor, o que o homem, líder, seja quem quer que seja, não tem importância. O mais importante é o que assim diz o Senhor. E nós vamos encerrar, pastor Robson, cantando essa linda canção que fala se nos mantermos fiéis. Temos que ser fiéis em todas as provas, em todos os momentos. E esse é o momento, irmão, de nos manter fiéis mesmo. Não abra mão da sua fidelidade, da sua fé para com a circunstância que a vida tem nos apresentado. Seja fiel em todas as áreas da sua vida, seja fiel, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus. É o que nós vamos cantar agora, encerrando a nossa... Lembrando sempre, Mário, Pois não, pastor. Mário, Pois não. lembrando sempre que o ponto de decisão aqui vai ser sempre em torno dos mandamentos de Deus. Isso. Entre aquilo que o Senhor estabelece e o que o homem estabelece. Assim como foi no deserto de Dura, está lembrado do deserto de Dura, né? Lá quando os 3 amigos de Daniel foram levados diante da estátua de Nabucodonosor, né? A decisão sempre é submeter-se à vontade de Deus e permanecer fiel ao mandamento de Deus, ou submeter-se à vontade do homem e obedecer ao mandamento do homem. O mandamento na planície de Dura era se ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, né? Mas os jovens preferiram permanecer de pé, morrerem se fosse necessário, desobedecer a palavra de Deus, ao mandamento de Deus. No final dos tempos, a grande pedra de toque vai ser a respeito do dia de guarda, não se esqueçam disso, né? A respeito dos mandamentos de Deus, especialmente o 4º mandamento, é o que vai estar aí em voga, se vamos nos submeter a ele, ao mandamento do homem, a mudança feita pelo homem ou não. Essa mudança representa exatamente o poder daquele que a impõe, né? Então, aqueles que se submeterem a esta mudança feita nos mandamentos estarão se submetendo ao poder que impõe este mandamento, né? Enquanto que aqueles que permanecerem fiéis ao mandamento de Deus estarão se submetendo ao Deus que também deu esse mandamento. Então, a questão vai ser essa daí, né? Então, você deve estar atento para isso. Amém. Sempre foi adoração, nunca deixou de ser e não vai ser diferente agora. Estamos firmados na rocha. Exatamente. Aquilo que nós cremos é aquilo que está escrito. E não há como, irmãos, não tem como. A menos que você desista, a menos que você se deixe enganar por esse falso dia de adoração. É tudo em torno disso aí, da obediência aos mandamentos de Deus ou a obediência ao mandamento dos homens. Mas vamos nos manter fiéis, porque aquele que se permanecer fiel e perseverar até o fim será salvo. Vamos louvar o nosso Deus cantando exatamente essa música de fidelidade, fiel a toda prova. É o que nós vamos cantar agora. Nos desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as
acima delas, sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Que Deus, Amém. com infinita graça e misericórdia, nos dê poder, nos dê força para nos mantermos fiéis. Chegamos ao final de mais um encontro dessa madrugada, e mais uma madrugada, esperando em Deus que durante todo este dia nós em Cristo sejamos mais do que vencedores. Não abra mão da sua fidelidade ao Senhor, queridos. Os dias que estão à nossa frente, diz o apóstolo Paulo, serão dias difíceis, dias angustiantes. Daniel já previu sobre isso. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. Mas se nós nos mantermos ligados a Cristo, mantivermos a nossa fidelidade ao nosso Deus, não temos o que temer. Miguel se levantará e cuidará, e nos guardará, e nos manterá fiéis até que ele venha para nos buscar. Seja fiel. Não importa o que aconteça, mantenha a sua fidelidade ao nosso Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês em mais um tema, capítulo 13, não é? Muito bem aqui explanado pelo pastor Robson. E lembre-se, queridos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Meu querido pastor Robson, mais uma vez a nossa gratidão, pedindo mais uma vez que o Senhor encerre essa jornada com uma oração amiga. Pronto, vamos orar. Louvamos o teu nome agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, clamando ao Senhor o batismo do Espírito Santo, também colocando diante do teu altar as nossas necessidades, meditando em tua palavra. Que a palavra tenha poder em nossa vida, possamos nos firmar nesta palavra, na tua palavra, e assim permanecermos até o fim. Que nada e ninguém nos desvie deste propósito, Senhor, de cumprir tão somente a tua vontade. Fica com o teu povo, prepara-nos para os eventos que ainda terão lugar neste mundo, e quando vierem as provas, que nós estejamos firmados na rocha, que é Cristo e sua palavra, para sermos inabaláveis.
nos dá a tua bênção e temos um dia na tua presença, que possamos, onde quer que formos, testemunhar de ti, levando a outros também o conhecimento desta verdade, desta palavra que salva. Fica, portanto, com o teu povo, nós nos colocamos em tuas mãos, nos entregamos a ti nesta hora, pedindo a condução do teu Espírito Santo, o cuidado e a proteção dos teus anjos para o nosso dia, para essa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Fiquem todos na paz e na graça do nosso Deus. A gente se encontra na próxima quarta-feira em mais uma madrugada com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.